Olá meninas, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todas bem. Meninas, quero agradecer a presença de todas, obrigada a todas que se inscreveram. Quero pedir àquelas que ainda não se inscreveram para se inscrever, ativar o sininho, né, para vocês receberem todos os vídeos que eu postar. E muito obrigada a todas, tá bom? Meninas, no vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês as 5 formas de fazer o ponto alto. Eu tenho aqui umas amostrinhas, né, que eu já deixei pronta para adiantar. E aí quero mostrar para vocês, esse aqui é o meio ponto alto, né, para as meninas que ainda não conhecem, que está começando agora. Esse aqui é o meio ponto alto. Aí eu tenho esse aqui que é o ponto alto, o ponto alto básico, né, o mais tradicional, o mais usado, né, pelas crocheteiras, é o ponto alto, tá vendo? Tem esse daqui que é o ponto alto alongado, tá vendo? Ele é um pouquinho mais compridinho que o ponto alto alongado. Tem esse daqui que é o ponto alto duplo, feito com 2 laçadas, tá vendo? Ponto alto duplo. E esse é o ponto alto triplo, feito com 3 laçadinhas, tá bom? E aí eu vou ensinar pra vocês como fazer cada um desses aqui, tá bom? As meninas que estão começando agora, né? Estão aprendendo. Eu tenho aqui uma linha 100% algodão, essa marca aqui é a da Charme, tá bom? Marca da Charme. Vocês podem usar qualquer linha que vocês tiverem. Hoje eu vou usar essa aqui, né, pra fazer a amostra para vocês verem como é feito. A cor dela é 6006, né, é um lilazinho clarinho, 100% algodão. E tenho aqui, meninas, agulha número 3 para trabalhar com essa linha, tá? Aqui no rótulo, eles falam para usar de 2,5 a 3 milímetros, né? Eu vou usar 3 porque o meu ponto é muito apertado, né? Então, para ele não ficar o trabalho muito apertado, eu vou usar a 3. Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, 3, tá vendo? 3 milímetros, ó, da círculo. Tá bom? Vamos lá começar, para o nosso vídeo não ficar muito comprido. Então, eu vou começar, meninas, pelo meio ponto alto, tá? Dá aquela laçadinha aqui pra gente começar, né? Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, mais 2, que vai ser a base, né? O nosso começo. Dou uma laçadinha, venho aqui na terceira correntinha, vou enfiar a agulha, dar a laçada, puxar, dou outra laçadinha e passo dentro dessas 3 argolinhas que tá aqui na agulha. Eu vou passar a laçada dentro das 3 argolinhas. Já formei meu primeiro, né, meio ponto alto depois da correntinha. Não conseguindo ver? Dou outra laçadinha aqui, ó, na agulha. Venho aqui na próxima correntinha. Puxo a laçadinha novamente. Outra laçadinha e passo dentro dessas 3 argolinhas. 3 de uma vez. Sobrou uma argolinha na agulha. Sempre vai sobrar uma argolinha aqui na agulha, tá? Dou outra laçadinha. Venho aqui no meu próximo. Puxo a laçadinha, outra laçadinha aqui e puxo dentro dessas 3. Vou passar dentro das 3 argolinhas, ó. Passei. Dou outra laçadinha. Venho aqui na minha próxima correntinha. Insiro a agulha. Puxo a laçada. Dou outra laçada. E passo dentro das 3 argolinhas. Outra laçadinha. Venho aqui na minha última argolinha da correntinha, passo a agulha, outra laçada e passo aqui dentro das 3. Dou outra laçadinha e passo aqui dentro dessa última que sobrou, que é pra gente finalizar, tá bom? Vou pegar aqui minha tesoura e cortar aqui pra gente arrematar o último ponto. Aqui eu fiz já o meio ponto alto, tá vendo? Formou o meio ponto alto. Eu tô fazendo só com 5 correntinhas, meninas, pra
o vídeo não ficar muito longo, né? Porque se eu pôr muita correntinha, vai demorar muito pra ensinar todos os pontos e aí o vídeo fica muito longo, tá bom? Agora a gente vai pra próxima, que é o ponto alto básico, né? O mais usado entre as crocheteiras. Vou lá, vou fazer minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou fazer mais 3, que é o ponto de base, pra gente erguer o ponto. Dou a laçadinha. Vou contar 3 correntinhas. Na quarta, meninas, eu insiro a agulha, tá vendo? Insiro, puxo a laçadinha. Dou outra laçada. Vou passar agora dentro das 2 primeiras laçadinhas que tá aqui na agulha, ó. Tá vendo que tem 3 laçadinhas. Eu vou passar dentro dessas 2 primeiras aqui, uma laçada, ó. Sobrou 2 na agulha. Dou outra laçada aqui e passo dentro dessas 2 últimas. Tá vendo? Sobrou uma na agulha. Venho, dou outra laçada. Vou na minha próxima correntinha. Puxo a linha. Outra laçada. Sempre tem que dar as laçadas, tá, meninas? Não pode esquecer da laçadinha. Passo dentro dessas 2. Sobrou 2 na agulha. Outra laçada e passo dentro dessas 2 últimas, tá vendo? Uma laçada. Venho na minha próxima correntinha. Puxo a linha. Dou outra laçada. Passo dentro dessas 2 primeiras laçadas. Sobrou 2 na agulha. Outra laçada e passo nas 2 últimas. Tá vendo? Vocês notam que sempre sobra uma argolinha na agulha, tá? Sempre tem que sobrar uma. Dou outra laçada. Venho aqui na minha próxima correntinha. Puxo a linha. Outra laçada. Passo dentro das 2 argolinhas. Outra laçada, passo dentro das 2 últimas. Outra laçada e aqui no na minha última argolinha da correntinha, vou passar. A última fica um pouco apertada, né? Que é o canto, né? Dou outra laçada aqui, passo dentro das 2 laçadinhas que eu puxei. Sobrou 2, outra laçada e passo nas 2 últimas. E esse último que sobrou aqui, pra gente arrematar e tirar ele da agulha, vou dar uma laçadinha e passar por dentro dele pra finalizar o ponto. Venho aqui com a minha tesourinha, corto aqui e puxo aqui, ó, aperta aqui pra ele não escapar, senão desmancha, né, o ponto. Aqui eu fiz o ponto alto básico, né, o mais tradicional usado pelas crocheteiras, tá? Esse é o ponto alto básico, tá vendo? Agora a gente vai para o nosso próximo ponto, que é o ponto alto alongado, tá, meninas? Para quem não conhece ainda, tem o ponto alto alongado também. Vou fazer aqui as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, mais 3, que é para subir, né, o ponto de base. 3 que é o meu canto. Dou uma laçada, venho no quarto, na quarta correntinha, puxo a laçada. Agora, em vez de eu passar nessas 2 primeiras correntinhas, meninas, essas 2 primeiras, eu vou passar só em uma. Eu passo nessa primeira correntinha aqui na ponta, dou a laçada, passo na primeira, tá vendo? Ficou 3 na agulha. Dou outra laçada, passo nessas 2 primeiras, sobrou 2, outra laçada e passo nessas 2 últimas. Aí formou o meu ponto alto alongado. Dou a laçada na agulha, venho aqui na minha próxima correntinha, puxo a linha, tá vendo? Aí essa primeira argolinha que tá aqui na ponta, eu vou dar outra laçada, passo dentro dela, da primeira, ficou 3 laçadinhas. Dou outra laçada, passo nessas 2 aqui, essas 2 argolinhas, dou outra laçada e passo nessas 2 últimas. Outra laçada, venho aqui na minha correntinha, na próxima, né? Puxo a linha, a laçada, passo dentro da primeira argolinha, a laçada, passo dentro das 2, sobrou 2, outra laçada e passo nas 2 últimas. Outra laçada, venho na minha próxima correntinha, puxo a linha, dou
outra laçada, venho aqui na primeira argolinha, puxo, outra laçada, passo dentro das duas, outra laçada e passo nessas duas últimas. Outra laçada, venho aqui na minha próxima correntinha, puxo, uma laçadinha, passo aqui na minha primeira argolinha, outra laçada, passo nas duas aqui que tá na agulha, sobrou duas, outra laçada e passo nas duas últimas. Vendo aí? Aqui a gente formou o nosso ponto alto alongado, tá vendo? Ele fica um pouquinho mais comprido, né? Um pouquinho mais comprido que o ponto alto normal, né? O ponto alto básico, tá vendo? Aí, passo aqui a laçadinha no último pontinho que ficou na agulha pra gente arrematar o ponto. Corto, né? Dá uma puxadinha aqui pro ponto não escapar. Então, esse é o ponto alto alongado, tá, meninas? Eu gosto muito de trabalhar com ele, com esse ponto alto aqui alongado, porque os trabalhos rendem bastante, né? A gente consegue terminar as peças mais rápido. Por ele ser maiorzinho, rende mais, entendeu? Agora, meninas, vou ensinar pra vocês o ponto alto duplo, tá? Venho aqui, né? Faço as minhas 5 correntinhas novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Vou erguer 1, 2, 3, 4 correntinhas, né? Porque o ponto é maior, precisa de mais pontos aqui no canto. Vou dar 2 laçadas na agulha. Segura aqui, ó. Segura a laçadinha com esse dedo, porque se você não segurar, ele vai escapar, né? Ele desliza muito fácil. Venho aqui no meu quinto, aqui ó, na quinta argolinha, insiro a agulha, puxo a linha, dou outra laçada, vou passar dentro dessas duas primeiras argolinhas, ó, passei 2, outra laçadinha, passo dentro das duas, sobrou 2, outra laçada e passo nessas duas últimas, sempre de 2 em 2, tá? Dou 2 laçadas, seguro aqui, ó, com o dedo para não escapar. Venho aqui na minha próxima correntinha, puxo a linha, dou a laçada, passo nas duas primeiras argolinhas, a laçada, passo nas outras duas, sobrou 2, a laçada e nas duas últimas. 2 laçadinhas, venho no meu próximo ponto. Aqui, ó, no meu próximo ponto de base, puxo a linha, dou a laçada, passo dentro dos duas primeiras, passo dentro das outras duas, a laçada e nas duas últimas. 2 laçadinhas na agulha, venho aqui na minha próxima argolinha, né, na minha próxima correntinha, puxo a linha, a laçadinha, passo dentro das duas primeiras laçadas, dou outra laçada, passo nas outras duas, a laçada e nas duas últimas. 2 laçadinhas, venho aqui na minha última correntinha, puxo a linha, a laçada, passo dentro das duas argolinhas, outra laçada, passo dentro das outras duas, outra laçada e passo dentro das duas últimas. Pronto, finalizei aqui as 5 correntinhas com os meus 5 pontos altos duplos, com 2 laçadas e finalizo aqui a última pra gente arrematar. Pronto. Ficou assim, né, o nosso ponto alto duplo feito com 2 laçadas, tá vendo? Ele fica bem compridinho, ó. Fica bem compridinho. Muito gostoso de trabalhar também com esses pontos altos duplos e rende bastante o trabalho, tá bom, meninas? Agora, o último, que é o ponto alto triplo, né? Com 3 laçadas, tá? Venho aqui, vou fazer as minhas 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Ergo. 1, 2, 3, 4, 5, né? Porque o ponto é bem comprido, então temos que aumentar as correntinhas aqui
começo. Aí vou dar 3 laçadinhas. 1, 2, 3 laçadas. Segura aqui, ó, pra ele não escapar. Vou colocar a agulha aqui, ó, no sexto, tá? Na sexta correntinha. Puxa a linha. Dou a laçada. Vou puxar 2. Outra laçada. Puxo 2. Outra laçada. Passo dentro de 2. Outra laçada e aqui nas 2 últimas. Vou dar 3 laçadas. Venho novamente na minha próxima correntinha. Puxo a linha. Outra laçada. Passo dentro de 2. Outra laçada. Passo nas 2 primeiras. Outra laçada. Passo nas 2 primeiras. Outra laçada nas 2 últimas. Sempre de 2 em 2, tá, meninas? Vocês vão passar a linha sempre de 2 em 2 argolinhas até finalizar. Venho, dou 3 laçadinhas, vou no meu próxima correntinha, puxo a linha, a laçada, passo nas 2 primeiras, outra laçada, passo aqui nas 2, outra laçadinha, passo nas 2 primeiras, outra laçada e nas 2 últimas. Tá vendo que vai ficando um ponto alto gigante, né? Bem comprido. 3 laçadinhas, venho no meu próximo, minha próxima correntinha, insiro a agulha, puxo, dou a laçadinha, passo nas 2 primeiras, a laçada, passo nas outras 2, a laçadinha, passo nas 2, a laçadinha e nas 2 últimas. Venho, pego mais 3 laçadinhas, né? Mais 3 laçadas, venho aqui no meu último. Puxo a linha. A laçada. E vou começar a tirar de 2 em 2. Passo 2, dá a laçadinha. Passo 2, dá outra laçada. Passo 2. E os 2 últimos. Passo dentro dos 2 últimos. Sobrou um. Vou passar aqui dentro desse último pra fazer o arremate. Corto, né? Dou uma puxadinha aqui para segurar, para não desmanchar. E aqui tá os pontos altos triplos, né? Feito com 3 laçadas, tá vendo? 1, 2, 3 laçadinhas. Ele fica bem compridinho, ó. Bem gostoso de trabalhar também, tá bom, meninas? Meninas, me desculpa o barulho, tá? Aqui onde eu moro de frente para a rua e passa muito carro, caminhão, moto, então sempre tem muito barulho. Mas estou fazendo os vídeos para vocês de coração, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido pegar. Se vocês tiverem alguma dificuldade, não conseguiu pegar, achou que ficou rápido demais os vídeos, vocês comentam aí pra mim nos comentários, tá? Que eu volto a fazer outro vídeo explicando mais devagar como que é feito os pontos, tá bom? E não esqueçam, tá, meninas, de se inscrever e e ativar o sininho para vocês receberem os vídeos que eu postar, tá bom? Obrigada a todas, fiquem com Deus e até a próxima.